Eu sou Otávio de Toledo, jornalista, historiador, documentarista, apaixonado pela arte, cultura, arquitetura e natureza de Minas Gerais. Como nasci em Belo Horizonte, sempre quis saber mais sobre a Pampulha. Quem mandou construir este reservatório de água que se transformou em patrimônio cultural da humanidade? Quem reuniu gênios criativos na década de 40 que inauguraram o modernismo brasileiro? Para responder estas perguntas e descobrir mistérios e segredos aqui da Pampulha, reunimos um time de cinegrafistas, produtores audiovisuais, roteiristas, especialistas, historiadores, jornalistas, que vão percorrer cada prédio desse acervo e também outros atrativos que foram criados depois. Nós vamos entrevistar especialistas que ajudaram a conduzir a Pampulha ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A nossa ideia é mostrar uma Pampulha diferente de tudo que até hoje foi registrado. E vamos esclarecer, de início, uma dúvida. Quem mandou construir a Pampulha? Muita gente acredita que foi Juscelino Kubitschek, prefeito de Belo Horizonte na época, depois governador e também presidente do Brasil. Mas foi alguém antes dele. Um prefeito que tinha também muita visão de futuro, Otacílio Negrão de Lima. Bom, a Pampulha ela foi criada na administração do prefeito Otacílio Negrão de Lima, em 1938, para servir como abastecimento de água para a cidade de Belo Horizonte e para também criar um cinturão agrícola em volta da cidade. Esta região era uma zona rural habitada por imigrantes portugueses. Lá em Lisboa existia um bairro chamado Pampulha, e foi daí que nasceu o nome Pampulha, que eles atribuíram para essa região. Todo mundo fala do Juscelino Kubitschek como o grande modernizador da cidade, sem dúvida ele era, mas Otacílio também contribuiu muito para essa modernização da cidade. Ele criou vilas operárias, ele expandiu as linhas do bonde. Logo depois, quem assumiu a prefeitura foi o Juscelino Kubitschek. Ele ainda não conhecia essa represa e, ao ver essa região, ele ficou encantado. E como ele era uma pessoa bastante dinâmica, ele entendeu que essa área deveria e poderia ser uma área turística. As obras pioneiras, as obras bandeirantes, nunca podem ser rotuladas nesse terreno, se são ou não econômicas. Elas têm que ser feitas, qualquer que seja o sacrifício que exijam. E ele usou então como âncora o que era comum naqueles anos 40, que era o cassino, né, que inclusive dava vida nas estâncias hidrominerais. Juscelino Kubitschek havia promovido um concurso entre arquitetos para a elaboração de um projeto para Pampulha, mas não ficou nada satisfeito com o resultado. Foi então que um amigo de JK, Rodrigo Melo Franco, apresentou para o prefeito o jovem arquiteto Oscar Niemeyer. Eu me lembro que o Juscelino me chamou e disse: olha, Oscar, você vai fazer um bairro mais bonito do mundo. Aquele entusiasmo dele. Vai ser tem um cassino, tem uma igreja, tem um clube, tem um restaurante na beira do mar. Mas vai ser fantástico. Mas eu preciso do projeto cassino para amanhã. Nunca ninguém me pediu isso, eu era jovem, né? Era o meu primeiro trabalho. Era engraçado, porque era o meu primeiro trabalho, a primeira obra de JK como homem público, não é? A Pampulha foi pensada para ser um grande complexo para a cidade de Belo Horizonte, onde as pessoas pudessem vir, uma alternativa de lazer e cultura para a cidade de Belo Horizonte. E isso era o cerne do projeto JK, né? Não só esse lugar de atração, mas também a área residencial. Mas a ideia é que a Pampulha então oferecesse serviços e oferecesse atrativos para a população da cidade. Com o arquiteto definido para fazer o novo projeto da Pampulha, chegou a vez do prédio, que seria a pedra filosofal de todo o conjunto.
o Juscelino Kubitschek encomendou de Niemeyer a construção de um cassino. Então, o atual Museu de Arte da Pampulha, na verdade, era um antigo cassino. O cassino é um prédio muito sofisticado, muito baseado nas determinações, ou pelo menos nas indicações que o Le Corbusier fazia para a arquitetura, a ideia do pilotis, da transparência, da estrutura independente, e é uma obra-prima. As proporções são lindas, os materiais importados. Então nós temos uma parede de vidros que vieram da Bélgica, temos mármore, Carrara, ônix, que vieram de Portugal, da Argentina, o aço inoxidável que veio importado dos Estados Unidos. E mesmo a forma de construir era inovadora. As luminárias que são embutidas, no teto, elas criaram um problema construtivo diferenciado, porque não existia nada parecido à época para se criar aqui. Foi um lugar de extremo glamour e as mulheres vestiam necessariamente longo, com saltos altos, era um verdadeiro glamour. E também pela solenidade que o prédio tinha através da rampa. Ela criava uma ligação entre os espaços e fazia com que as pessoas circulassem e fossem vistas circulando. Os jardins foram feitos pelo paisagista Bullermar e nós temos alguns artistas que vão fazer algumas esculturas, como é o caso de Zamoyski e Sesquiat. O cassino era a alma mesmo da Pampulha. Sua planta interna permitia ambientes de jogos e danças, além de um restaurante. Ele vira museu em 1947. Ele começa a constituir um acervo bastante importante. O acervo do MAP ele conta com mais de 1.400 itens. Ele é composto por obras de artistas modernistas e artistas da fase contemporânea. Ele teve um papel fundamental nessa formação artística da cidade de Belo Horizonte e, além disso, ele guarda parte dessa história e dessa memória da Pampulha. O modernista trabalhou com o conceito de obra de arte total, que é muito a ideia de que arte, arquitetura, design, eles devem andar juntos. O cassino foi a pedra filosofal do conjunto arquitetônico aqui da Pampulha, mas ele era nitidamente ligado à elite. Só que JK tinha um plano para contemplar as outras classes sociais. As pessoas que frequentavam o cassino eram pessoas de alto poder aquisitivo, Tratava-se, afinal de contas, de uma casa de jogo. Mas o Juscelino queria dar uma abrangência maior para a Pampulha e ele, então, pensou na Casa do Baile como sendo um equipamento complementar ao cassino. Foi projetada para ser um restaurante dançante, um tipo de lazer que não existia em BH até aquele momento. E como o cassino ficava de um lado da lagoa e a Casa do Baile do outro, eles se viam, Os pobres ficavam vendo os ricos lá do outro lado e vice-versa. E o interessante é que, com o tempo, a Casa do Baile recebeu o apelido de o Primo Pobre. Existia, inclusive, uma balsa que ligava os dois equipamentos. O Juscelino, apesar de frequentar, claro, a elite, o cassino, ele fazia questão de também frequentar a Casa do Baile. Começou a funcionar em 1942 e em 54, com o rompimento da barragem, teve seu funcionamento interrompido. A arquitetura da Casa do Baile também apresentou muitas novidades para sua época. Ela é muito baseada na ideia do baile, ou seja, você tem um salão principal circular, quer dizer, é um espaço propício para o baile. Os serviços também são em forma de meia-lua, de maneira a criar uma ilusão de quem vê de fora que trata-se de um único círculo. A parte externa da Casa do Baile também é muito bonita. Tem um palco para festas ao ar livre e um pequeno lago. O Oscar Niemeyer criou essa grande varanda serpenteante, que é o lugar que mira a lagoa
de um lado e de outro os jardins do Burle Marx, que nesse lugar são fantásticos. Então a Casa do Baile é um exemplo maravilhoso de integração do espaço externo com o espaço interno. Desde 1986, abriga o Museu Moderno da Pampulha. Ele é um espaço bastante importante, né, no conjunto assim, da Pampulha e nas ações que são realizadas, tanto nas ações de preservação quanto na difusão, né, do que representa esse conjunto, do que é a arquitetura modernista, da importância do modernismo em Belo Horizonte. A Casa do Baile é um centro de referência de arquitetura, urbanismo e design. Todo ano a própria Casa do Baile realiza uma exposição própria a respeito desse tema, da arquitetura e do urbanismo. Geralmente essa exposição fica de 6 a 8 meses e o restante do ano a gente preenche com outras exposições de parceiros ou de outras instituições, de outros artistas que compõem aí a nossa grade expositiva anual. Os idealizadores da Pampulha estavam fazendo um cassino e uma casa de baile. Mas com tanta água ao redor, ainda faltava um espaço para os esportes náuticos. O iate foi fundado em 1942 pela Prefeitura de Belo Horizonte, onde era um clube de funcionários da Prefeitura. Chamava-se Iate Golf Club. Era um equipamento fundamental para que pudesse explorar o espelho d'água da lagoa e que pudesse ter uma atratividade para a cidade de Belo Horizonte. Tinha a proposta de fomentar a prática de esportes náuticos em Belo Horizonte, principalmente a vela e o remo. Ele nasceu com a ideia de ser Iate Golf Club, porque o iate exploraria, então, o potencial do espelho d'água e o Golf Club seria também uma novidade na cidade de Belo Horizonte. E aqui, desta parte do iate, a gente se sente em uma própria embarcação, navegando pelas águas da Pampulha. Ele foi pensado através de uma metáfora de que ele seria um barco ancorado na beira da lagoa. E se a gente reparar bem, especialmente na parte em que o prédio toca a lagoa, existe um grande terraço que se projeta pela lagoa e a ideia era essa mesma, né, de parecer que era um deck de uma embarcação sobre a lagoa. O patrimônio cultural se faz completo com os azulejos criados por Cândido Portinari, o paisagismo assinado por Roberto Burle Marx. E o telhado aqui do iate tem uma peculiaridade que vale a pena conhecer. Ela era exatamente o contrário das coberturas tradicionais, onde as duas águas expulsam a água, né, para o exterior. E no caso da Pampulha, o telhado, que ficou conhecido como asa de borboleta, encaminha essas águas para o centro. Em determinado momento, o iate deixa de ser da prefeitura. Em 1962, a prefeitura, precisando de fazer dinheiro, leiloou o clube. Foi arrematado por um grupo de pessoas e passou a se chamar Iate Tênis Clube. Com 3 grandes obras em andamento aqui na Pampulha, o iate logo ali, o cassino e a casa do baile, que não podem ser vistos desse ponto, era chegada a hora de trazer uma casa de Deus para Pampulha. Então a igreja, ela foi um projeto importantíssimo do Oscar Niemeyer, talvez a imagem de projeto que mais tenha corrido o mundo. Ela segue os cânones da Igreja Católica, ela tem a porta de entrada virada para o nascente, ela tem o deambulatório, a parte anterior, antes de entrar na nave propriamente dita, que fica debaixo do coro, como em todas as outras igrejas católicas que a gente conhece em Minas Gerais, elas têm exatamente essa conformação. Então a Igreja da Pampulha não só é de uma riqueza arquitetônica moderna, mas tem todo o conceito de uma arquitetura religiosa clássica, né?
ela era diferente demais de tudo que as pessoas estavam habituadas a ver, como as igrejas de Ouro Preto, de Mariana, as igrejas barrocas tradicionais de Minas. Essa foi a primeira igreja em estilo moderno do Brasil, portanto ela realmente era muito diferente. Quando se fala em Pampulha, todo mundo pensa em Niemeyer. Pouca gente sabe que outro profissional igualmente qualificado também foi muito importante por aqui. Joaquim Cardoso, um engenheiro estrutural que transformava os traços sinuosos e diferentes de Niemeyer em prédios sólidos. Tinha que ser um grande engenheiro para calcular e também deixá-la firme até os dias de hoje. Cardoso foi assim e depois trabalhou em Brasília com Niemeyer. E agora nós vamos ver outros destaques da arquitetura da igrejinha. O que chama atenção são os vãos livres, que é uma característica muito importante, que é você poder ter uma arquitetura generosa. E a sofisticação arquitetônica de ter a luz iluminando o altar exatamente como uma fresta entre duas abóbadas, que cria também uma luminosidade muito especial. A luz, inclusive, é uma característica muito forte, muito presente em todos os templos católicos ao redor do mundo. Nós temos o batistério, que tem a forma de um ponto de interrogação, visto de cima para baixo. Isso porque quando uma pessoa vai ser batizada, quando uma criança vai ser batizada, nós nunca sabemos o que ela vai se tornar. É um prédio pensado com as artes integradas à arquitetura. Então a gente tem painel externo de pastilhas, a gente tem a azulejaria do Portinari, a via sacra do Portinari, o altar do Portinari, tudo isso dialogando com a igreja e com os jardins do Burle Marx externos, né? Outro destaque aqui da igrejinha é que o sagrado não conversa com o profano. Ela foi construída num ponto de onde é possível ver o iate, mas a gente não consegue avistar nem a casa do baile e muito menos o cassino. E a igreja chegou a ser tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional muito antes, inclusive, dela ser aberta ao público. E o tombamento foi no sentido de evitar que ela, por estar fechada, fosse se deteriorando com o tempo. A igrejinha já nasceu gerando polêmica. A família de JK era devota de São Francisco e a Cúria Metropolitana queria Nossa Senhora no altar-mor. Essa diferença fez com que o templo, inaugurado em 1943, fosse consagrado e reconhecido pela Igreja Católica somente em 1959. A Pampulha como espaço de lazer, com local para jogos e dança e também de orações já estava planejado. Mas faltava ainda atrair as pessoas para morarem aqui. Foi então que Juscelino Kubitschek teve a ideia de construir uma casa para sua família bem em frente ao Espelho d'Água. O Juscelino queria reforçar sua proposta de bairro de moradia em volta do lago. E uma das coisas que ele quis fazer foi exatamente construir essa casa para que ele desse o exemplo. A arquitetura em si, essa é uma casa que tem vários elementos modernistas. E esses elementos, eles podem ser observados na casa, né? Como essa parede envidraçada que faz essa conexão com a própria represa, com os jardins, esses setores sociais tão amplos que a gente vê aqui. Então essa setorização é também uma característica da arquitetura modernista. Essa casa é muito bonita, muito interessante e mostra como era a proposta de moradia final dos anos 40 e anos 50. Juscelino Kubitschek tinha muitos compromissos no centro de BH. Por isso não funcionou muito a rotina com a sua esposa Sara, morando aqui na Pampulha. Assim, o imóvel foi vendido, primeiro para um investidor e depois para a família Guerra, que cuidou muito bem de todo o acervo.
Essa casa era uma casa de fim de semana do vovô e da vovó, meus avós paternos. Então, todo domingo nós vínhamos, eu sou a quinta filha, nós somos 5 filhos, então vínhamos meus pais e meus irmãos e eu, todo domingo para Pampulha. Então era muito engraçado porque a gente achava que a Pampulha era um outro lugar, assim, um lugar separado, não era Belo Horizonte. Ah, nós vamos para Pampulha, nós vamos voltar para Belo Horizonte, né? Tinha uma história. E a vovó tinha uma história tão grande com o jardim que ela gostava de mandar cartões no fim de ano. Eram sempre fotos de algumas flores ou plantas do jardim. Então é o Burle Marx que traz esse paisagismo moderno, priorizando espécies tropicais. E os jardins do Burle Marx, eles fazem muitas referências à Diamantina, através das pedras do caminho, fazem referência inclusive à Pampulha, no pequeno lago que tem na entrada. A vovó tinha uma fascinação pela figura do Juscelino. Então, de uma certa forma, eu acho que ele habita essa casa mesmo em espírito, mesmo sempre como lembrança, né? Como se fosse realmente mais um morador da casa, né? Com todos os prédios prontos, seus jardins, pinturas e obras de arte, inaugura-se aqui na Pampulha algo muito novo e inédito nas Américas, o modernismo brasileiro. Aqui no Brasil se fazia uma arquitetura moderna, mas absolutamente diferente daquela arquitetura racional, muito funcionalista que o Le Corbusier vinha propondo, e também da arquitetura orgânica que acontecia nos Estados Unidos. Muitos críticos de arquitetura dizem que o Oscar Niemeyer conseguiu fundir, de certa maneira, essas duas correntes e criar uma arquitetura absolutamente nova, eminentemente brasileira. A arquitetura que estava sendo repetida pelo mundo todo, aqui ela teve uma transformação, uma adaptação mesmo ao ambiente brasileiro. Enquanto o Oscar estava aprendendo com a arquitetura moderna e o modernismo, mas ele estava revolucionando e reeditando o que seria uma arquitetura moderna futura. O modernismo chega com Guignard, ele chega com a arquitetura, chega na música, mas chega sobretudo com esses modernistas oriundos do Rio de Janeiro, trazidos por Juscelino Kubitschek, então prefeito da capital, e que haviam inaugurado no Rio de Janeiro a modernidade. E a Pampulha integra uma outra questão que até então não havia sido pensada pela modernidade, que é a paisagem, né? A ideia de paisagem cultural. E não só essa integração, como também a valorização de espécies brasileiras, locais. As curvas e a qualidade plástica do concreto armado utilizado na Pampulha representa a materialidade de um momento histórico para a arte e a arquitetura brasileira. Mas para mim, Pampulha é mais importante porque foi o início da minha arquitetura. Essa arquitetura mais leve, que eu prefiro, mais ligada à curva, ao concreto armado. O modernismo, na minha opinião, ele tem uma característica meio libertária, porque você rompe com muita coisa estagnada, conceituada, acadêmica, como estava ali no proposto. Depois que se compreende essa forma arquitetônica, as pessoas se apropriam dela e ela acaba então, com o passar dos anos, tornando-se referência local. E a gente reconhece hoje que aqui a Pampulha foi o berço da arquitetura moderna brasileira e, por que não dizer, do reconhecimento internacional para a arquitetura feita no Brasil. Dois integrantes de peso chegaram a Pampulha para se transformarem nos templos do esporte mineiro. Na década de 1960, o primeiro deles, o Mineirão. O Mineirão ele surgiu em 1965, ele foi inaugurado
né, como o segundo maior estádio do mundo à época, o que se sabe, capacidade pública para aproximadamente 100 mil pessoas. Então o Mineirão ele vem com essa proposta de agregar ao conjunto da Pampulha, né, de esporte e lazer. Era algo muito grande para Belo Horizonte e para Minas Gerais, o estádio aqui. Ele foi construído numa concessão do terreno que era do governo estadual, que passou para a Universidade Federal. A Universidade Federal devolveu depois um pedaço para construir o Mineirão. Quando surgiu o Mineirão, todo e qualquer jogo, 70, 60, 100 mil pessoas, 120, era uma coisa impressionante. Bem, no Mineirão eu fui campeão 2 vezes pelo Atlético. Tive jogos sensacionais, porque eu cansei de sair no braço da torcida. O Mineirão é minha casa. Eu falava sempre essa frase. Na minha casa mando eu. Após a conclusão das obras do novo Mineirão para a Copa do Mundo de 2014, foi inaugurado nas dependências do estádio o Museu do Futebol. Ele tem 14 salas que vão contando desde a história de Belo Horizonte, passando pela construção do Mineirão, pelas fichas de todos os jogos que tiveram aqui de 1965 até 2010. Então o museu ele é uma experiência completa desse universo do futebol. O Mineirão se transformou no palco dos grandes jogos de futebol aqui em Minas Gerais. Mas os esportes especializados precisavam também do seu espaço. Aí veio o Mineirinho. O Mineirinho começou na administração do governador Rondon Pacheco. E 15 de março de 1980 pôde ser inaugurado, vamos dizer, com 90% das obras já concluídas. Joguei pela seleção brasileira no Mineirinho, contra a França, contra Cuba. O jogo marcante mesmo aqui no Mineirinho foi em 97, na época que eu jogava no Atlético Mineiro, futsal, Atlético Parque de Minas. E a final contra o Banespa foi aqui, num jogo onde foi recorde de público. Foi uma festa assim maravilhosa, onde a gente conquistou o brasileiro naquele ano, né? Eu que vivia a euforia da construção, um esforço tremendo, e que vejo que hoje, usando uma expressão bastante vulgar, o Mineirinho jogado às traças. Isso eu lamento. Paralelamente à chegada de Oscar Niemeyer e Juscelino Kubitschek aqui na região, a Prefeitura de Belo Horizonte já planejava fazer um jardim zoológico. Inicialmente, ele seria onde hoje fica o Minas Tênis Clube, mas depois foi instalado nesse espaço aqui, na Pampulha. A partir da década de 40, já houve a intenção da construção realmente de um jardim zoológico para a cidade. É importante que o público veja aquele animal, aquela espécie, num ambiente similar, né, ao que ele tem na natureza, para que ele possa compreender essa relação. O trabalho de bem-estar ele é muito importante, tanto o manejo das espécies quanto o próprio bem-estar. Dos trabalhos de conservação, o nosso foco é realmente manter um grupo saudável de animais para que a gente possa trabalhar a sobrevivência das espécies. Eu tratando mais na área dos primatas, os primatas eles parece que reconhecem mais o tratador, sabe? A interação é bacana. Os animais exóticos que nós temos aqui, eles são muito procurados. Como, por exemplo, os elefantes são, o leão é muito procurado, os gorilas são os mais procurados da instituição. Os répteis são animais que estimulam muito a curiosidade das pessoas, então os serpentes, eles procuram muito também saber, conhecer esses indivíduos. Construímos um primeiro aquário temático do Brasil. E trouxemos para cá o que o pescador conhece, que são os grandes peixes do Rio São Francisco. Algumas espécies que são, inclusive, ameaçadas de extinção, num trabalho que é fundamental nosso de conservação dessa fauna. E através desse trabalho aqui no zoológico, a gente passa a conhecer muito dessas espécies e contribuir, sim, com programas de conservação na natureza.
E aqui no Zoológico de Belo Horizonte tem um pedacinho do Japão. O Jardim Japonês, ele foi inaugurado em 2008, no ano do centenário da imigração japonesa no Brasil. É como se fosse um agradecimento ao povo brasileiro, ao povo mineiro, ao povo belo-horizontino. Interessante é explicar como funciona um jardim japonês. Então a gente tem logo na entrada o Tori, que é o portal de entrada, que é o limite entre o mundo material e o mundo espiritual. A casa de chá é uma luta de mostrar poder do governador naquela época lá, né? É mostrar, ó, minha casa de chá é melhor do que seu. Para unirem os mundos físico e espiritual, também existem outros elementos. É a presença das pontes. Aqui no Jardim Japonês nós temos duas, uma assimétrica. A assimetria é um dos princípios dos jardins japoneses. E temos também a ponte abaulada, que remete a uma elevação, a um plano superior de engrandecimento, de amadurecimento e de autoconhecimento. O Jardim Botânico de Belo Horizonte fica dentro do zoológico. O Jardim Botânico foi criado em 1991, quando houve a criação da Fundação Zoobotânica. A Fundação incorporou o zoológico, que já tinha anos de existência. A abertura do jardim ocorreu em 2001. Esses 10 anos entre a criação e a abertura, nós ficamos trabalhando com o acervo das coleções vivas, várias pesquisas nessa área da botânica. E muita gente pergunta, o que podemos encontrar no Jardim Botânico? O Jardim Botânico ele é um espaço de conservação de espécies. A gente tem coleções científicas, laboratórios de pesquisa. As coleções científicas são herbário, coleções de frutos, sementes, etnobotânica, um herbanário para espécies medicinais. Temos ainda a coleção viva. A gente tem aproximadamente 120 espécies ameaçadas de extinção sendo mantidas nessas coleções. O Jardim Botânico é responsável pelas novas árvores que irão ornamentar Belo Horizonte e também faz a manutenção das plantas que dão o brilho e a criatividade aos jardins de Burle Marx. Nós produzimos mudas para ornamentar praças, parques, mudas ornamentais, produzimos mudas arbóreas para recuperar áreas degradadas e produzimos mudas arbóreas para arborização viária. Anualmente tem-se uma produção de 110 mil mudas de árvores ou ornamentais. A indicação vai de acordo com a característica da área. Nós fornecemos as palmeiras que foram para a reforma da Praça da Liberdade. No Jardim da Igrejinha nós fornecemos todas aquelas plantas que estão lá, foram produzidas aqui. Agora estamos literalmente na barragem da Pampulha. A gente pode ver o vertedouro, por onde a água volta ao seu leito principal, o Ribeirão do Onça. E nesse ponto também, no passado, acontecia um evento diferente. As pessoas se reuniam para verem as aterrissagens e também decolagens das grandes aeronaves ali no aeroporto da Pampulha. Ele é mais antigo do que a represa, é de 1933. A partir de 1960, conectando Belo Horizonte com outras capitais em voos de passageiros em jatos, ele passou a ser definitivamente o aeroporto que movimentava toda a chegada e saída de passageiros vindo e saindo de Belo Horizonte. Ele teve o seu auge nos anos 1970 e 80, com grandes empresas como a VASP, Varig, que operavam por aqui.
A gente via isso aqui lotado de passageiros, carros chegando, ônibus, desembarque, embarque, o saguão vivia lotado, né? Eu me recordo que essa época eu trabalhava na aviação comercial e nós tínhamos um movimento muito grande, inclusive de empresas de grande porte como a TAM. E em 2005 houve a transferência dos voos domésticos da Pampulha para Confins e desde então Confins assumiu o lugar de aeroporto principal, né, em termos de tráfego aéreo. Existe um processo que está em andamento, que seria uma concessão do aeroporto. Mas a vocação do aeroporto da Pampulha hoje, ela permanece fortemente em voos executivos, manutenção e também cedia hangares de órgãos públicos como a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. A ideia de você ter um aeroporto urbano é exatamente você ter esse aeroporto sendo utilizado para voos de curta duração. Para o crescimento da Pampulha, o desenvolvimento turístico e econômico da Pampulha, o aeroporto é uma peça absolutamente fundamental. É difícil de imaginar, mas este ponto que a gente está agora, um dia já foi parte do espelho d'água da Lagoa da Pampulha e hoje é o Parque Ecológico. O Parque Ecológico da Pampulha, na verdade, ele é resultado de um processo de recuperação ambiental. O local onde ele se encontra hoje era uma área da lagoa e com as obras de desassoreamento da Lagoa da Pampulha foi acumulado sedimento nesse espaço aqui e formaram-se ilhas. Houve esse plantio de árvores nesse espaço onde a gente se encontra, que é o bosque, então acabou se transformando numa área de lazer para a população de Belo Horizonte. Nós temos aqui espécies de árvores dos biomas Mata Atlântica, né? Nós temos espécies de cerrado e temos espécies amazônicas. Além disso, a fauna do parque é muito rica, principalmente com relação às aves. Só aqui na região da Pampulha nós temos 205 espécies que já foram registradas. A fauna urbana ela é muito mais rica e diversa do que a gente imagina. Aqui na Pampulha, sem dúvida, a fauna mais expressiva é a avifauna. A gente tem desde espécies residentes, né, que são espécies que ocorrem na região, quanto espécies migratórias. Só que visitando a região da Pampulha, você vai conseguir vislumbrar ou observar uma quantidade de aves muito grande. O pessoal brinca que fala que a Pampulha é como se fosse um portal meio transcendental, que vira e mexe aparecem aqui na Pampulha aves que não são observadas praticamente em local nenhum. Mas a gente também tem várias espécies de anfíbios, répteis e mamíferos. Aqui só foi encontrada uma espécie de jacaré, né, que é do jacaré do papo amarelo. É a única espécie nativa de Minas Gerais e é a mais comum também na nossa região aqui. A Lagoa da Pampulha também abriga uma grande variedade de peixes. Hoje na lagoa as espécies mais comuns são tucunaré-tigre, cascudo, tilápia. Há um hábito hoje das pessoas de pescarem na lagoa, mas a gente não indica isso, porque os peixes eles são impróprios para consumo. A gente tem detectado 17 espécies de anfíbios, 13 de répteis e 9 de mamíferos. As espécies silvestres, porque o homem está sendo menos agressivo, elas estão reocupando o espaço que era delas originalmente. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso, a respeitar também a fauna silvestre para não deixar com que ela vire um problema de convivência com a gente. Nós já conhecemos bem o acervo arquitetônico e cultural aqui da Pampulha. Agora vamos falar da lagoa. Nós vamos contar para vocês como que ela foi formada. A Lagoa da Pampulha é um reservatório artificial, é uma represa. Para ela ser uma represa, tem que ter água entrando para ser barrado e gerar esse volume que nós vemos. Então tem uma causa primordial, que é manter os córregos chegando, não só livre do esgoto, chegando água no lago. Aqui mesmo na Pampulha tinha uma estação de tratamento de água que servia essa região. Com o passar dos anos, essa área urbana foi sendo ocupada
e os problemas começaram a aparecer na qualidade de água. Nós estamos falando de uma região com quase 500 mil pessoas, com quase 10 mil hectares, com 44 córregos, vilas, topografias de forma difícil de bombear o esgoto para a rede coletora. A falta de saneamento básico na região provocou-se um processo de poluição com o despejo de lixo e de esgotos sanitários nos cursos d'água. Temos problemas de poluição difusa desde a sua existência. Aliado a isso, temos um aporte muito grande de sedimentos, de lixo, que a somatória desses fatores todos, eles contribuem muito para a poluição da Lagoa da Pampulha. A poluição difusa, que é fruto da lavagem do solo da bacia hidrográfica, principalmente no início do período chuvoso. Então, toda aquela poluição acumulada no terreno é toda carreada para a lagoa. O esgoto não pode cair dentro da lagoa e a gente tentar tratar a lagoa. O ideal é a gente fazer a coleta, interceptar. O esgoto vai ser margeando geralmente córregos em algumas ruas e vai para a estação de tratamento. Porque o principal fenômeno que prejudica a qualidade da água da Lagoa da Pampulha é a eutrofização. É a quantidade em excesso de matéria orgânica e de nutrientes no lago que favorece a proliferação de algas. Muitas pessoas ligam o esgoto na rede pluvial. Isso não pode ser feito. A rede, que foi feita para coletar água de chuva, vai coletar também o esgoto e a Copasa não vai ter, então, um monitoramento sobre o que está sendo feito de forma clandestina, de forma escondida. E também tem famílias que optam em não fazer a ligação na rede de esgoto. É um problema que existe, tem que ter às vezes até uma demanda jurídica, porque ao entrar para a rede de saneamento, tem um pequeno acréscimo na sua conta de água. Algumas famílias de baixa renda, assim cadastradas, têm essa tarifa social e às vezes tem inclusive a isenção. Mas são muitas as famílias que não fazem a ligação na rede já existente. Os especialistas garantiram para a gente que outro grande inimigo à saúde da Pampulha é o assoreamento. O assoreamento elimina o lago. Ele torna-se o lago um campo de futebol. A gente diz que todo lago está condenado à morte, né? Mas o tempo de vida útil de um lago depende do que é feito na sua bacia hidrográfica. E aqui é um lago urbano, então a sua bacia hidrográfica está em processo de expansão com grandes terraplenagens. E esse volume de sólidos vinham através dos córregos nos períodos de chuva. Hoje nós vemos dragas dentro da Lagoa da Pampulha fazendo esse desassoreamento e isso é constante. Os ambientalistas garantem que o tempo de permanência da água na lagoa também é um grande problema. A Pampulha já tem um problema de renovação da água. Ela tem um tempo longo, desde o momento que a água entra na lagoa até o momento que ela cai no vertedouro na barragem. Pouca gente sabe que a Pampulha já foi um vale. Nós estamos na parte de cima dele. O Ribeirão Pampulha ficava lá embaixo, a 40 metros daqui. Ele, como a represa, era formado pelo Sarandi, o Ressaca e mais 6 ribeirões, que hoje alimentam esse ecossistema. Nós vamos explicar agora para vocês, com detalhes, como tudo isso funciona. 8 córregos caem diretamente dentro da Lagoa da Pampulha. 2 deles existem uma estação de tratamento de água fluvial. É uma ETAF. A ETAF, ela trata o rio vivo. Vai passando e vai sendo tratado. Dessa forma, ela não é uma ET, ela não é uma estação de tratamento de esgoto. Por isso, ela tem uma função importante de retirar metal pesado e também fósforo. Mas ainda cai o esgoto in natura, ainda cai a água de vaso sanitário, que contém os coliformes fecais. Uma ETAF não consegue tratar coliforme fecal. Por isso, a necessidade de coletar o esgoto da casa antes que ele caia no córrego. Essas águas são direcionadas para a estação de tratamento de águas fluviais,
onde inicialmente nós temos um gradeamento para a remoção dos resíduos sólidos, o lixo e areia. Depois essas águas são direcionadas para um tanque de coagulação, onde são adicionados alguns produtos químicos, onde ocorre uma floculação em seguida. Depois esse lodo é flotado, é bombeado para o interceptor que exige na margem direita da Lagoa da Pampulha, mistura com os esgotos e vai para a Etionça para tratamento. E a água tratada é encaminhada para a Lagoa da Pampulha. E os outros 6 córregos, pelo menos os 2 principais, que é o córrego Olhos d'Água e o córrego Água Funda, eles também cheguem a ter uma outra ETAF ou tenham toda a capacidade de coleta de esgoto implantada, uma vez que são córregos de menor dimensão do que, por exemplo, o Sarandi. O nosso trabalho hoje é focado na gestão correta dos resíduos e na destinação correta dos mesmos. Então a gente acha que a Pampulha ela pode ter uma eficiência maior e melhor com relação à chegada desses efluentes, que não são córregos puros que chegam aqui, a diminuição do esgoto que descarrega nela, dos lixos que vêm sendo assoreados aí ao longo dos cursos dos canais, dos córregos e do rio. Nesses 10 mil hectares que compreendem a Lagoa da Pampulha, passam carros, cai óleo de escapamento, cigarro que é jogado, papel, tudo isso vai para dentro do lago através dos córregos do período chuvoso. Complementando os desafios a serem enfrentados para a retirada de esgotos da Lagoa da Pampulha, é importante que novas ocupações nas margens dos córregos não ocorram, de forma tal que seja possível implantação do sistema de interceptação. Infelizmente, ainda temos muitas vilas e aglomerados na bacia da Pampulha que precisam ser urbanizadas para a implantação do sistema de esgotamento sanitário, destacando lá, por exemplo, o Parque São João, lá em Contagem. É importante a gente dizer aqui que a bacia hidrográfica dos cursos d'água que contribui para a Pampulha tem cerca de 100 km² e avança pelos municípios de Belo Horizonte e Contagem, sendo que 56% dessa bacia está no município de Contagem e 44% no município de Belo Horizonte. O que nós precisamos atualmente é passar da manutenção. Nós precisamos ir para a melhoria. Na década de 70, a Copasa para de captar água aqui na Pampulha para o abastecimento de Belo Horizonte, por causa do assoreamento, da poluição e dos aguapés. Mas em 2000, o prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro, assina um convênio com a Prefeitura de Contagem. E esse trabalho tem um outro grande parceiro. Outro grande parceiro foi a empresa Copasa, porque a Copasa é responsável pela coleta e tratamento dos esgotos de Belo Horizonte e de Contagem. A Copasa então fez um plano para a retirada de 95% dos esgotos dos córregos. Então a implantação da ETAF veio para tratar os córregos mais problemáticos, que eram o Ressaca e o Sarandi. No início da década dos anos de 2000, se iniciou um programa, o PROPAN. Esse programa incluía ações de naturezas diversas que permitiram que ainda hoje a gente tenha o lago para admirar e convivermos com ele. Há alguns anos, bem mais recentemente, foi criado o programa Pampulha Viva, que se insere no PROPAN. Ele é uma continuidade do PROPAN. Este programa Pampulha Viva inclui ações voltadas para 4 eixos. Esses eixos correspondem ao tratamento das águas da Lagoa da Pampulha, ao desassoreamento do lago, que é a retirada do lixo e do sedimento acumulado no fundo da lagoa ao longo de décadas. Inclui ainda o trabalho de expansão do sistema de esgotamento sanitário na bacia. Aí é um trabalho executado em parceria com a Copasa e o município de Contagem, e um trabalho de monitoramento ambiental. Então as ações governamentais, elas estão em cursos para fazer a manutenção. O que a gente defende é que haja ações mais ousadas, ações com maior tecnologia, ações que permitam à lagoa subir de patamar.
A subbacia da Lagoa da Pampulha, ela é integrante da bacia do Ribeirão do Onça. Então, qual que é o esforço nosso? É eliminar todo tipo de lançamento de esgoto que chega à Lagoa da Pampulha. Como morador, eu vejo uma relação de vizinhança muito boa para que a gente possa continuar buscando, junto aos órgãos públicos, junto a outros que vêm aqui, de fato, fazer nessas ações algo que mantenha essa qualidade de vida. Das ações da Copasa, as principais são a ampliação do sistema de esgotamento sanitário através da implantação de redes coletoras, interceptoras, ligações prediais. À medida que os moradores não têm interesse em interligar os seus esgotos na rede da Copasa, a Copasa, em parceria com os municípios, encaminha essa documentação desses imóveis para a vigilância sanitária, com o propósito de que esses imóveis se interligam os seus esgotos na rede coletora e, por consequência, são encaminhados para tratamento. Agora vamos conhecer as ações que estão sendo feitas para conter e diminuir o assoreamento. Com o programa, nós pudemos fazer uma mobilização de controle das erosões e de dragagem desses sedimentos da lagoa. Esses dois processos, fizeram com que fossem retirados da lagoa cerca de 3 milhões de metros cúbicos, que já tinham sido assoreados, e também reduzido o aporte de sedimentos para cerca de 100 mil metros cúbicos por ano. Vou destacar aqui a ação voltada para o tratamento das águas da Lagoa da Pampulha. Esse tratamento é realizado desde o início do ano de 2016 e esse trabalho consiste na utilização de duas tecnologias que se combinam e que se complementam. Essas tecnologias consistem, a primeira, na aplicação de um remediador que tem a função de capturar e inativar o fósforo que está presente na massa líquida, e a aplicação de um biorremediador que tem a função de acelerar a oxidação da matéria orgânica. O esforço de despoluir a Lagoa da Pampulha é de todos. E o que é o mais importante? É que novos passivos não sejam gerados. Nós temos uma lagoa muito bonita, um patrimônio da humanidade em Belo Horizonte, que se junta aos outros de Minas Gerais, que não serve só a Belo Horizonte. Ela serve toda a região metropolitana e muito visitada também, inclusive por outros estados. Essa história da Pampulha, Patrimônio da Humanidade, começa em 1996, quando o Brasil, o governo federal, é quem inscreve os lugares, os sítios arquitetônicos que nós chamamos, ela é inscrita. E nós começamos um trabalho de formiguinha inicialmente, mas também de uma união de esforços. Então junta a Fundação Municipal de Cultura, onde eu estava, o Instituto Patrimônio Histórico do Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais naquele momento e também o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, obviamente com o Itamaraty, o ICOMOS e a própria Unesco acompanhando esse trabalho. Existe uma conjunção de pessoas, de fatores, de vontade política que naquele momento propiciavam a candidatura da Pampulha. Flávio Cassaladi foi o coordenador técnico da candidatura, que inicialmente destacaria todo o lago, mas se ateve à parte dos monumentos de Oscar Niemeyer. Um dos critérios ser obra-prima de um gênio criativo humano. E aí, quando a gente fala em gênio criativo humano, na verdade, na Pampulha a gente está falando de uma série de gênios, né? Na Pampulha, pela primeira vez, esse grupo se reuniu e eles conversaram e fizeram uma obra em conjunto. O Brasil foi um grande liquidificador de arte, de cultura e pensamento. O segundo critério é existir um evidente intercâmbio de valores culturais humanos que influenciaram no desenvolvimento da arquitetura, do paisagismo. E o terceiro critério é ser um exemplar excepcional de uma paisagem que seja representativa de um momento muito significativo na história da humanidade.
O próprio Niemeyer considera o conjunto da Pampulha como uma de suas obras mais importantes. Ele foi concebido como uma obra de arte total, integrando peças artísticas aos edifícios e estes à paisagem. Além dos critérios, a gente tem também que comprovar a autenticidade da Pampulha, do conjunto, e também a integridade. Ações que vão realmente garantir a preservação desse conjunto ao longo do tempo. A candidatura foi avaliada em um encontro da Unesco em Istambul e houve uma decisão. Claro que Pampulha era e é um importante marco da história da arquitetura mundial e realmente é um patrimônio cultural da humanidade. Para que o mundo entenda o valor de ser contemporâneo, o valor da vanguarda, o valor do pensamento além do tempo. Uma conquista dessa magnitude traz muitos benefícios e responsabilidades. O título insere esse lugar nos lugares outros do mundo que são singulares para a história humana. Isso está registrado eternamente. Significa que a Pampulha não pode ser destruída, que a Pampulha não pode ser modificada. É preciso preservar, então, essa paisagem uníssona, onde os edifícios e a natureza se parecem e aparecem para as pessoas. O final da tarde é um tempo propício para a gente fazer algumas reflexões. Nós conhecemos aqui na Pampulha todos os prédios históricos que geraram o modernismo brasileiro. E chegamos no limiar deste filme com algumas certezas e outras dúvidas. Convictos de que o homem criou aqui uma belíssima obra de arte, que foi abraçada pela natureza de forma poética e equilibrada. As nossas dúvidas são quanto ao futuro da Pampulha. Nós vimos que os governos municipais, estadual e federal estão fazendo muita coisa. Ainda há muito caminho a trilhar, mas nós percebemos que a Pampulha só terá o destino de equilíbrio e pureza que a gente deseja quando todo mundo abraçá-la. Não basta os governos fazerem a sua parte enquanto nós, moradores, visitantes, não cuidamos dela. Enquanto alguém jogar uma guimba de cigarro e ela cair aqui, ou um palito que seja, nós estaremos poluindo a Pampulha. Nós precisamos abraçá-la e recuperá-la, porque cada um fazendo a sua parte, os governos certamente virão atrás e a Pampulha terá um futuro brilhante como esse final de tarde.